Olá, eu me chamo Marco Olá, me chamo e Rayane. você está no podcast. Lavorato em voz alta. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Dr. Vinícius, que ele é médico. E eu gostaria de perguntar para você, doutor, o que te levou a ir para a medicina inicialmente? Então, a medicina foi uma escolha que veio um pouco depois para mim. Eu fiz uma outra faculdade primeiro, odiei a escolha que eu fiz e um dia eu acordei e falei assim, vou fazer medicina. Quando eu decidi ir para medicina, eu já fui com a ideia de trabalhar em saúde mental. Mas a escolha da medicina em si, eu não posso falar que foi um sonho que eu sempre tive de criança, porque não foi. Foi uma decisão que surgiu uma hora. Falei, vamos lá ver como que é esse negócio. E fui parar na medicina. Sempre com a ideia de trabalhar na saúde mental, tentei gostar de outras coisas, gostei um pouco de algumas, mas continuo apaixonado pela saúde mental. E é isso que eu vim fazer depois de formado. E dentro da faculdade de medicina tem um certo preconceito também os médicos com a questão da saúde mental, né? Eles falam que os psiquiatras ou os médicos que vão para essa área da saúde mental, eles estão, queimando a medicina. A gente escuta muito que não é médico de verdade. Isso, né? exato. E tem, em partes eu acho que é uma piada, mas em partes tem alguns que realmente acreditam nisso, né? De fato é uma área que é bem diferente de outras áreas da medicina, que traz muito mais subjetividade, por exemplo. Uhum. Mas é um estigma relativamente comum. Entendi. E no consultório tem muitos casos de pacientes que falam sobre procurar um médico. Como é que funciona isso nos atendimentos? Tem um grupo de pacientes que tem um pouco de dificuldade para chegar até a consulta, né? Normalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez por alguma queixa de saúde mental, também por conta de estigma, né? E normalmente uma pergunta que eu escuto muito desses pacientes que estão vindo pela primeira vez e que estão vindo um pouco assustados é: doutor, eu estou ficando louco? Né? Tem muito esse medo. Normalmente, depois que eles vêm pela primeira vez, eles percebem que não é esse bicho de 7 cabeças. Mas, sim, o estigma alimenta muito essa preocupação, esse medo. Porque, até certo ponto, ele não sabe muito bem o que ele espera daquela consulta, né? Se ele vai numa consulta de um cardiologista ou, sei lá, de um endocrinologista, ele sabe mais ou menos o que esperar. Quando a gente fala de saúde mental, nem tanto. E aí fica um pouco nebuloso e eu acho que isso alimenta ainda mais essa coisa do estigma. E depois do laudo, assim, tem um alívio? Para alguns, sim. Para outros, nem tanto. Tem alguns pacientes que com o diagnóstico, na verdade, passam a entender, ele tem um nome para dar para aquilo que está acontecendo, mas outros não. Porque, de novo, o diagnóstico traz junto com ele, dependendo especialmente dos diagnósticos mais graves, traz muito estigma também, né? E nem sempre, na verdade, esse paciente vai sair com um diagnóstico, né? E pelo menos assim, pelo menos na minha prática, o diagnóstico não costuma ser a maior preocupação, não costuma ser a primeira preocupação. A primeira preocupação é o que está acontecendo agora com esse paciente, como que ele veio parar aqui, né? Qual que é o sofrimento de agora e como que a gente resolve isso. É claro que o diagnóstico faz parte disso, né? Faz parte do processo, mas muito antes disso, muito antes do diagnóstico, meu paciente é um paciente, né? Uma pessoa. Então isso é a maior prioridade sempre no começo. Acolhimento, né? Exatamente. Sim. Perfeito. Então, assim, como você falou, a impressão, na psicologia, né, também é dessa forma. A impressão que tenho é que as pessoas têm esse preconceito. Então, assim, quando vai eu vou num cardiologista, ninguém tem esse olhar preconceituoso. Ou então eu vou no otorrino, ou eu vou... Mas quando fala assim, eu vou num psiquiatra, as pessoas já começam a olhar um pouco diferente. Então, eu não sei se também na psiquiatria é dessa forma, que as pessoas, elas, antes de ir para a psiquiatria, elas tentam várias outras áreas, tenta igreja, tenta pai de santo, tenta qualquer coisa, e depois de tentar tudo, aí vem para psicologia ou para psiquiatria. É mais ou menos assim? É uma trajetória muito comum. E eu diria até que por outras especialidades médicas, por outras áreas. Então, é muito comum, por exemplo, você ver o paciente que está chegando por um quadro depressivo, mas que antes ele tentou procurar um neurologista. E aí o neurologista falou para ele que não era ali que ele ia resolver aquilo, né? Que ele precisava de uma outra área.
Porque é isso, as outras áreas têm menos estigma associado, né? É mais socialmente aceitável você ter um neurologista do que você procurar um médico para tratar a depressão, procurar um psiquiatra. E isso dificulta muito o acesso do paciente, né? E isso é um dos fatores, por exemplo, que eu acho que seja responsável pelo paciente demorar tanto para chegar. Normalmente o paciente ele chega e ele não começou a sofrer ontem, né? O paciente da insônia, ele não estava dormindo bem até semana passada, a hora que ele chega. Quando ele chega, já tem alguns meses que aquilo está acontecendo, na melhor das hipóteses. E parte disso, eu acredito que seja por isso, pelo estigma. Isso também isso interfere, esse estigma também interfere na adesão medicamentosa? Interfere bastante. Primeiro, do próprio paciente, porque tem, como é um tema estigmatizado e não se fala tanto sobre isso tão abertamente, ele tem muito mito que circula, né, em torno do assunto. E aí o paciente acha que aquilo ali é verdade. Então, por exemplo, perguntas frequentes do paciente achar, por exemplo, que todo remédio vai causar dependência. Ou que todo remédio vai engordar. Ou que todo remédio vai deixar ele chumbado o dia inteiro. E aí isso atrapalha na adesão, porque às vezes o paciente nem começa a medicação, né? Pelo medo da repercussão disso. E também, porque como tem muito estigma e não se fala sobre isso, tem muita gente em volta do paciente que está dando opinião ali onde não deveria. Então, ele vem na consulta, ele recebe uma prescrição, mas aí na igreja ele escuta que ele não precisa daquilo. A família fala para ele que é só ele tentar um pouco mais que ele dá conta. E aí isso acaba, às vezes o paciente está até disposto a começar o tratamento, mas em volta dele tem tanta gente falando para ele não começar, que ele não começa, né? E aí isso posterga mais ainda a melhora. Doutor, você comentou, né, que tem alguns pacientes que vão até o senhor com um diagnóstico já feito, né? Às vezes o diagnóstico de Google, ou de ChatGPT, agora tem esse também, né? O do ChatGPT é complicado. E como que você lida com esse paciente que já vem com esse diagnóstico definido? Então, aí eu acho que a gente precisa entender o que leva até isso, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, o paciente chega com um diagnóstico que às vezes ele encontra no ChatGPT, não porque ele está mal intencionado ou não porque ele quer passar as coisas, né, tirar as coisas de ordem, mas porque ele precisa dar um nome, porque ele está sentindo. E aí ele precisa nomear aquilo para ele me contar o que está acontecendo. Só que, para mim, quando ele fala isso, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o que isso quer dizer para você? Porque às vezes meu paciente está falando que ele é ansioso e o que ele está chamando de ansiedade não é ansiedade. E aí eu tenho um exemplo que eu gosto bastante de contar, de um paciente que chegou para mim exatamente com essa queixa. Doutor, eu sou ansioso, eu já passei em 3 médicos, já tomei um monte de remédio, nada resolve o meu problema. Eu falei para ele, tá bom, então me conta o que é ansiedade para você. O que você está chamando de ansiedade? E aí basicamente ele me contou que há 6 meses a frequência cardíaca dele estava super alta, não abaixava por nada, ele tinha o registro disso lá no Apple Watch dele, e era isso. Não tinha mais nenhum sintoma. Perguntei, tentei extrair qualquer outro sintoma para ajudar no diagnóstico, não tinha, era literalmente isso. Eu falei, não, eu não sei o que é isso, mas não é ansiedade. A gente vai investigar e vai tentar descobrir o que é. Mas eu não vou te passar remédio hoje, eu vou te pedir exames para eu entender o que está acontecendo. E aí ele voltou, pouco tempo depois, 2 semanas depois, com um resultado de exame extremamente alterado, e ele tinha hipertireoidismo. Era isso que ele tinha. Aí eu encaminhei ele para endocrinologista, pedi para que ele fosse um endocrinologista que eu tenho bastante confiança. Ele passou o ano passado inteiro, se não me engano, assim, tentando ajustar com a medicação da endócrino, não deu muito certo. Eu fiquei sabendo de notícias dele no final do ano que ia fazer finalmente a terapia com o iodo radioativo para resolver o hipertireoidismo. Resolveu. E aí ele parou de ser ansioso depois disso. Então, quando o paciente chega para mim com o nome do que ele tem, eu acho que a primeira coisa é essa, eu entender o que ele está nomeando como depressão, o que ele está nomeando como ansiedade. Muitas vezes vai ser de fato ansiedade, e a gente trata a ansiedade, mas nem sempre, né? E muitas vezes esse paciente ele é menos resistente do que a gente imaginaria, né? Eu acho que tem uma crença de que o paciente que já chega com o diagnóstico pronto vai ser muito resistente a ser questionado. Mas eu acho que, na minha experiência, é o contrário, na verdade. Ele recebe isso com muita tranquilidade, porque na verdade ele não esperava isso, muitas vezes. Ele esperava que ele fosse me falar, eu tenho ansiedade, eu ia falar, tá bom, e passar uma medicação para ele. Mas aí sim, eu preciso entender o que está acontecendo
Até para entender qual é o remédio, né? Nem toda ansiedade é igual, então nem toda ansiedade é o mesmo remédio. Nem todo paciente tolera o mesmo efeito colateral, enfim. Mas é isso normalmente. Quando ele chega com o diagnóstico pronto, a primeira coisa é entender se esse diagnóstico está certo ou não, né? Perfeitamente. Porque o ChatGPT pode acertar, às vezes acontece, tem isso, né? Às vezes ele chega com o diagnóstico de eu sou ansioso segundo o ChatGPT e de fato ele é ansioso. Não é porque foi o paciente que trouxe o nome que ele necessariamente... Eu falava isso muito para os internos também. Questione todos os diagnósticos, todos, até o que você fez semana passada. Porque você pode ter errado. Sim. E se você não questiona, vai continuar errado, né? Se você só repete o diagnóstico no prontuário dele, vai continuar errado. Sim. E é como você falou, né? E o diagnóstico é muito dinâmico. subjetivo. Pode ser que um mês atrás ele estava ansioso, mas agora ele não está mais. Exatamente. Então, já mudou o contexto, já mudou toda a dinâmica e não tem mais... O contexto que era causa da ansiedade já mudou. Então, exatamente. Então não adianta nada você... E aí, a gente não vai nessa área? Pode ir, se você quiser. Doutor, você trouxe que essa questão de não aceitar um diagnóstico pré-definido que o paciente traz do Google, ChatGPT, mas eu imagino também que você também chega com uma certa desconfiança a respeito de laudos de avaliação neuropsicológicas que venham. Eu não diria que é desconfiança, mas a gente chega questionando sempre, né? Porque eu preciso garantir que eu estou tratando a coisa certa. E se eu acho que quando eu não questiono o diagnóstico, seja ele do ChatGPT, seja de uma avaliação, seja de um colega médico que atendia antes de mim, se eu não questionar o diagnóstico, eu não estou fazendo o meu trabalho, né? Inclusive, eu costumo falar que eu preciso questionar até o diagnóstico que eu mesmo fiz na consulta anterior. Eu recebo um diagnóstico escrito, independente de quem escreveu, seja ChatGPT, seja um colega médico que tem 10 vezes mais tempo de experiência do que eu. E eu só aceito, eu estou correndo o risco de estar tratando um diagnóstico errado. Porque o paciente que eu estou vendo hoje não é o paciente que eu vi 2 semanas atrás, né? O contexto dele é diferente, às vezes o sintoma que está prevalecendo é outro. Às vezes surge um fato novo, né, na trajetória desse paciente que faz com que esse diagnóstico mude. Então, eu não diria que é desconfiança, mas prudência. E como funciona o acompanhamento depois do diagnóstico, da avaliação? Então, depois de uma primeira consulta, por exemplo, esse paciente, eu preciso que ele saia do meu consultório com um plano. Pode envolver medicação, muitas vezes envolve medicação, mas não necessariamente, né? Ele precisa sair dali entendendo o que aconteceu, o que a gente vai fazer sobre isso e por que a gente está fazendo aquilo, né? Então, se eu prescrevo uma medicação, por exemplo, eu preciso que ele entenda o porquê o que eu quero que aquela medicação faça. Porque senão ele vai voltar daqui a pouco, daqui 2 ou 3 semanas para ser reavaliado, e ele vai me falar assim, o remédio não funcionou. Eu vou perguntar para ele, tá, tudo bem, não funcionou, mas o que teria sido funcionar, né? Como que as coisas estariam hoje se tivesse funcionado na sua percepção? E aí, às vezes, ele tem uma expectativa que é completamente desarrazoada, né? Ou, às vezes, eu estou tratando um sintoma-alvo e ele espera que outra coisa melhore. Ou, às vezes, ele espera que o antidepressivo funcione em 2 dias. E aí, se ele não sabe disso porque ele não foi explicado para ele, só tem um culpado no consultório por isso, sou eu, né? Isso faz naturalmente, conforme o acompanhamento avança e as coisas vão ficando melhores, o sintoma vai melhorando, o paciente vai ficando melhor, vai ficando mais estável, aí a gente começa a ver ele com menos frequência. Até uma hora que, acreditem se quiser, acaba o tratamento, né? Remédio psiquiátrico não precisa ser para sempre, para todo mundo. E a gente está trabalhando sempre por isso, né? Assim, a meta do tratamento é alta. Então, quando chega perto da hora de fazer o desmame, por exemplo, e terminar o tratamento, aí eu volto a ver esse paciente a cada 15, 20 dias, que é também para fazer a retirada da medicação com um pouco mais de segurança, né? Então, se eu estou tirando o remédio e vejo que alguma coisa está ficando esquisita, que ele está voltando a ter sintoma, eu consigo pegar isso no começo, né? Eu não espero ele ficar descompensado para ele voltar daqui 2 meses me falando que teve uma recaída, por exemplo. E aí, nesse intervalo de tempo, claro, o intervalo vai variar, depende do paciente, depende do diagnóstico, depende da gravidade, depende do quão bem aderido ele é ao tratamento ou não, mas em regra é isso. Completo, né? Exatamente, eu tenho que começar um tratamento e acompanhar, eu não posso começar e soltar o paciente do mundo, né? Deixar ele sem suporte nenhum. E tem alguns pacientes que você já teve que rejeitar, por exemplo, eu imagino que deve ter paciente que acredita que você é só uma renovação de receita. E acaba que você olha para esse paciente e fala, vou cortar. Já aconteceu algumas vezes. Normalmente tem muito a ver com o paciente que não está seguindo o que a gente está combinando nas consultas.
Quando isso acontece, eu costumo dar um alerta 2 ou 3 vezes para esse paciente, mas se eu vejo que ele não vai mudar a forma de fazer as coisas e que ele vai continuar não seguindo o que a gente está combinando nas consultas, aí eu encaminho para ele dar continuidade ao tratamento em algum outro local, de alguma outra forma, que ele entenda ser mais adequada. Porque é isso, é tudo um combinado, né, no tratamento. Eu não tenho como, não acho que deveria, e ainda que eu achasse, eu não consigo mandar o meu paciente fazer nada, né? Se ele sai da consulta com uma receita que ele não entendeu porquê ou que ele não está de acordo, antes de chegar na porta da saída, ele vai jogar minha receita no lixo. Então, e aí eu não ajudei ninguém, ele não se ajudou. Então tudo que sai ali de plano, sai combinado. Eu sempre faço questão de perguntar se o meu paciente entende o que a gente está fazendo, se ele está de acordo com aquilo. Se para ele dá pra gente fazer aquilo até a próxima consulta. Quando repetidamente ele fala pra mim que dá pra gente fazer e não faz, aí sim, eu acabo interrompendo o acompanhamento, porque eu acho que perde um pouco do sentido do que a gente está fazendo. Eu tô perdendo o meu tempo e ele tá perdendo o tempo dele quando a gente faz isso, né? Mas não é tão frequente assim, não. Na maioria das vezes, se acontece uma vez e a gente conversa direito e explica por que aquilo está acontecendo, às vezes tenta entender também, né? Por que ele não está seguindo o tratamento. Às vezes ele está bem intencionado e tem algum motivo externo que impede de seguir o tratamento, e aí eu acho que faz parte também do trabalho ajustar isso com a realidade do meu paciente, né? Perfeito. Não adianta nada eu prescrever uma coisa que não tem como ele fazer naquele momento, então... Ou então, exatamente. Eu acho que eu tenho um paciente que a gente atende em conjunto, que o paciente disse exatamente isso, né? Que você soube da condição financeira desse paciente e você optou em passar uma medicação mais em conta, que ele pudesse, às vezes, conseguir pelo SUS ou pela farmácia popular. Então, porque é exatamente isso, né? Você não tem como você passar uma medicação que você olha, essa medicação seria incrível para ele, mas vai deixar ele num buraco financeiro absurdo. Exatamente. E medicação psicotrópica, em geral, é bastante caro. Não é uma medicação que costuma ser barata. E eu tenho opções em várias faixas de preço para qualquer coisa que eu for tratar. Claro, eu vou ter opções, por exemplo, às vezes que tem um perfil de efeito colateral mais favorável, que costuma ser mais bem tolerado, que costuma ter menos problema nesse sentido e que vai ser um pouco mais caro. Normalmente, sim. Mas eu tenho opções que vão tratar igualmente bem. Tem muito a crença também, né, de que porque essa medicação é muito antiga, então ela não funciona. Não, ela é muito antiga. Se ela sobreviveu esse tempo todo, ele não vai melhorar, porque ele não vai tomar o remédio. E aí eu não posso reclamar se eu não perguntei pra ele antes, né? Então, essa é uma coisa que eu acho importante, que eu tento sempre fazer, de perguntar pro meu paciente, olha, o tratamento que eu tô propondo, você vai gastar mais ou menos tanto por mês. Faz sentido? Isso encaixa na sua realidade? Tem como? Porque às vezes ele me fala, não tem como, tá inviável. Tudo bem, vamos pensar em alternativas então, né? Vamos buscar uma outra medicação, um outro esquema. Porque senão não tem... Aí não tem como eu exigir que ele siga o tratamento nesse caso, né? Então, doutor Vinícius, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu fiquei realmente impressionado como você tem esse tratamento humanizado com o outro, né, com o paciente que está em cuidados da saúde mental. Então, eu quero te agradecer bastante por a sua presença, por você ter aceitado esse convite. Doutor, então a gente trouxe uma lembrança para o senhor, né? Espero que você goste. Obrigado. Se quiser abrir para dar uma olhada, imagina. Acho que eu quebrei. Não quebrou não, é porque eu quebrei. Obrigado. Ai, que fofo. E do outro lado é a nossa logo, né? Legal, obrigado. Nada. Vai pro consultório essa. Ele adora café, né? É porque essa é boa porque cabe os cafés doces, né? O cappuccino, o café que não é café. E já vem com a colherzinha também. Pra mexer o açúcar, excelente. Boa. Então, doutor, quem quiser te acompanhar no Instagram ou em alguma rede social, você tem costume de postar vídeo? Não, né? Não. Tá bom, então... Quem quiser ver acompanhar vai ficar querendo. Só marcando a consulta. Perfeito. Você que está acompanhando até agora, não esquece de deixar o curtir aí, comenta bastante, manda às vezes esse vídeo para uma pessoa que você acha que precisa assistir esse vídeo e se espera até a semana que vem, que vai ter um convidado especial também, tão bom quanto o Vinícius. Então,
acompanhe aqui o podcast Lavorato em Voz Alta. E Até até a- a próxima.